Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a médica veterinária Gabriela, professora aqui do Instituto Lagos, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de obesidade em cães e gatos. Vamos lá? Então vamos começar, pessoal. É o seguinte, vale lembrar que nem toda situação de obesidade está relacionada à dieta. O animal come muito, por exemplo, tá? Existem situações que o proprietário vai numa consulta e ele fala, eu tenho percebido que meu cão tem ganhado muito peso e eu dou a quantidade necessária de comida diária, eu não ultrapasso essa quantidade, eu não ofereço muito petiscos, é um animal que eu sempre levo para passear, só que eu tenho percebido que ele tem ganhado peso, tá? Pessoal, existe uma doença endócrina, por exemplo, chamada hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? É uma falta de produção de hormônio que fica localizada aqui no órgão chamado tireoide. Então a tireoide ela vai estar deficiente da produção desse hormônio. Então qual é a característica que o animal pode apresentar? Ele pode apresentar problemas de pele, tá? E pode apresentar justamente esse ganho de peso. Tá? Então o proprietário ele pode fazer a dieta que ele quiser, o manejo alimentar que ele quiser, que esse animal vai continuar o quê? Ganhando peso. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Na suspeita, a gente faz uma coleta de sangue e faz a dosagem desse hormônio para ver se esse ganho de peso dele está realmente associado à falta de produção de hormônio da tireoide. Outro sinal que a gente percebe desse animal com o hipotireoidismo é justamente o que? Um processo letárgico, é como se fosse uma preguiça, tá? Mas não é uma preguiça que a gente vê todos os dias no nosso cão, que ele está sentado no sofá assistindo uma televisão, é um desânimo, tá? Então, se o animal não for tratado com relação a essa doença, não vai adiantar fazer nenhum tipo de manejo alimentar. Ele precisa ser tratado contra o hipotireoidismo. Outra doença em cães que pode estar associado aí ao ganho de peso é o que a gente chama de hiperadrenocorticismo. O que é essa palavra gigante? No organismo dos cães existe um órgão chamado adrenal, é responsável pela produção de um hormônio chamado cortisol. Então, quando o organismo começa a produzir esse hormônio cortisol em alta escala, a tendência é que o animal comece o quê? A ficar mais arredondado, a ficar mais o quê? Ganhar mais peso. Tá? Porém, além dessa aparência um pouco mais arredondada, a gente começa a perceber outras características também, tá? Então o animal ele vai estar redondinho e a gente percebe que o abdômen dele parece que está o quê? Caído. Outra característica que a gente percebe é que além desse abdômen caído, esse aspecto mais arredondado, é que a pele do animal ela fica mais delgada, ela fica mais fininha. Então, esse paciente, tá? Ele vai ter que fazer um exame chamado supressão à dexametasona, tá? E a partir dos resultados, se for detectada realmente essa doença, esse animal vai ter que fazer um tratamento para poder o quê? Diminuir esse ganho de peso. Porque se a gente não tratar essa doença primária, mesmo que se fornecer uma dieta necessária, a dieta ideal para esse animal, ele não vai perder peso. Pessoal, outro animal que a gente tem que ter muito cuidado com relação à obesidade são os gatos. É muito comum quem tem um gato obeso dentro de casa falar, ai que fofinho. Pessoal, essa fofura ela pode estar associada a diversos problemas, tá? O gato obeso ele pode ter o quê? Problema articular. Lembrando que o gato é ágil, ele gosta de pular, tá? Então imagina que ele esteja sobrepeso, aí esse ato de ficar pulando vai sobrecarregar as articulações. Outro problema que a obesidade em felinos pode trazer é o depósito de gordura em órgãos importantes, por exemplo, o coração, tá? Então o animal pode ter um problema cardíaco por conta desse depósito de gordura, ele pode ter um problema respiratório, mas hoje em dia a gente vê que o animal acaba se alimentando de carboidrato também. Esse excesso de açúcar, além da obesidade, pode levar um animal a desenvolver uma doença que acho que todo mundo já ouviu falar, chamada diabetes, tá? Então, vamos pensar no seguinte, esse animalzinho fofinho resolve parar de comer, por qualquer motivo que seja. De repente chegou alguém novo dentro de casa e está morando lá. O gato ele é muito sensível, por exemplo, à mudança de rotina, então ele pode resolver parar de comer. Não quero mais comer, tem gente nova aqui, eu não quero mais comer. Só que o que acontece?
O felino, quando ele resolve parar de comer, ele pode perder peso, é lógico, a tendência é perder peso. Só que toda essa gordura, né, essa fofura, ela vai ser depositada onde? No fígado, levando o gato a ter uma doença que a gente chama de lipidose hepática. Essa doença, pessoal, ela é severa e pode levar o gato o quê? A óbito, tá? Então, o que vale a pena aí para o felino? Praticar exercício, enriquecimento ambiental. O que é enriquecimento ambiental? Instalar umas prateleiras, fazer ele subir. Pô, Gabi, mas não tem grana para isso. Beleza. Vai em qualquer pet shop, compra aquelas varinhas, deixa o gato correr atrás dessa varinha, ele vai fazer o que? Exercício, ele vai tomar água. Outra coisa que é bacana também é acrescentar na dieta sachê, sabe aquela carninha úmida? Gente, pode dar sim esse sachê. E esse sachê ele é enriquecido com proteína. Então só vai ajudar aí, ó, no manejo alimentar do felino. Outra questão também, parece óbvio que eu vou falar, mas na ração tem uma tabela nutricional. Através dessa tabela nutricional, você consegue se localizar com relação ao que o gato tem que comer diariamente. Aquela tabela atrás da ração, pessoal, não é quantidade por refeição, é quantidade por dia. Então, se fornecer a quantidade ideal por dia, e se, lógico, se o animal não tiver nenhum outro problema endócrino, nada disso, o problema dele for só manejo alimentar, respeitando essa tabela, a gente vai ter um animal extremamente saudável. Então é isso, pessoal, um pouquinho aí de obesidade, né, de cães e de gatos, algumas causas, os cuidados que a gente tem que tomar na situação dos dois animais, tá? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, tá? Procura sempre a orientação de um médico veterinário, tá bom? E para você que está a fim de aprender mais sobre o tema, venha conhecer aqui os cursos de auxiliar veterinário do Instituto Lagos, tá bom, pessoal? Então, como sempre, foi um prazer, muito obrigada e até a próxima!